Bom dia, a paz do Senhor para nós, irmão, amém? Recebemos por esse privilégio, estamos aqui, estarmos de pé, estarmos com saúde, de poder estar na sua santa casa, para aprender um pouco mais de sua palavra. Bem, vamos fechar o nosso olho nessa manhã. Deus, muito obrigado por este dia, obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede, pela sua muito abundante misericórdia, Senhor, estarmos vivos. Meu Pai, tomando essa direção nessa aula, toma cada vida que entrou por essas portas. Essa aula, Espírito Santo, possa ser canal de bênção para cada um que entrou por essas portas, para aqueles que virão ainda, meu Pai, para assistir a tua aula, Senhor. Abençoa o teu servo, que seja canal de bênção para cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 31. Livro do Êxodo, capítulo número 31. Segundo livro da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício, para inventar obras artísticas, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedra, para engastar, entalhar de madeira, assim para trabalhar de todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu designei por companheiro a Eliabe, filho de Ahizamak, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artifícios para que faça tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, e todos os utensílios da tenda, a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro, puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com sua base, a veste finíssima de tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos para administrar o sacerdócio, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme o que tem ordenado. Amém? Na aula anterior foi ensinado pelo pastor Bruce sobre a respeito do tabernáculo. E para recapitularmos a lição passada, vamos abrir por gentileza Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, para nós podermos entender um pouco a respeito desses artesãos que vão trabalhar na obra do Senhor. Mas primeiramente, antes de que houvesse a obra, antes que houvesse a manifestação dessa obra, primeiramente começou com um projeto. E todo projeto da obra vem de Deus, primeiramente. Então você percebe que em Êxodo capítulo 24, você pode ver o versículo 18. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então você vê que Deus chama Moisés, ele fica no monte Sinai, e ali ele permanece com Deus, no monte Horebe, ali, durante Sinai, 40 dias e 40 noites. E a partir desse momento ali, Deus vai começar a mostrar o modelo do tabernáculo, o jeito como Deus queria, os utensílios, as cores, a medida, a largura, o comprimento, o tamanho, enfim, o material que seria utilizado para o tabernáculo. E se os irmãos for observar aqui, diz no capítulo 25, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel
que me tragam uma oferta. Então você vê que Deus, primeiramente, Ele vai mostrar o projeto para Moisés, o tabernáculo, como seria o tabernáculo, mas após o projeto é necessário ter o quê? Ter materiais para a construção do projeto. Não adianta você ter um projeto e só ficar no papel. Então Deus mostrou para Moisés no monte a forma detalhada como seria o tabernáculo, do jeito que Deus queria. Sendo que, após Deus mostrar o projeto, precisaria algo interessante, que eram as ofertas do povo. Por quê? Porque sem as ofertas, como conseguiria construir o tabernáculo? Então, se Deus havia ordenado para Moisés para que pedisse ao povo para trazer oferta, é sinal que o povo tinha oferta para dar. Então você percebe aqui, no seu versículo 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover de forma voluntária, deles tomareis a minha oferta, e esta oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para óleo da unção, para incenso aromático, enfim. Então você vê que outra coisa que nós notamos aqui no capítulo é que tinha que ser de forma que voluntária. O projeto foi mostrado para Moisés. As ofertas viriam do povo israelita, mas Deus só aceitaria a oferta voluntária se fosse de coração. As ofertas de ouro, de prata, de bronze, os tecidos, enfim, só seriam aceitos por Deus se fosse de algo de forma voluntária. A pessoa pode até dar de forma voluntária, mas se o coração dela não for um coração voluntário de verdade para oferecer para Deus, Deus não aceita. Então você vê aqui que Deus só aceitaria de forma de coração, de forma voluntária. Amém? E qual o propósito disso tudo? Deus mostrou o projeto. Deus falou para Moisés para pedir ao povo de Israel que trouxesse as ofertas. Qual seria o final disso tudo? Observe aqui no texto, em Êxodo capítulo 25 aqui que nós estamos lendo, versículo de número 8. Olha o que diz aí: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Olha o propósito disso tudo aqui, irmãos. O tabernáculo. Após mostrar o projeto, após Deus falar com Moisés para que pedisse ao povo trazer oferta, qual o final disso tudo aí para a construção do tabernáculo? Qual seria o final? O final é: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Se os irmãos forem ver os povos antigos, até mesmo algumas religiões da época, as pessoas tinham seus templos de adoração a algum Deus, a algum ídolo. Então você vê a importância até de Deus falar com Moisés de que Deus também queria habitar no meio do seu povo. Assim como as nações tinham seus deuses, tinham os templos dos seus deuses, Deus também queria habitar no meio do seu povo. Então o propósito do tabernáculo aqui era o quê? Após a construção, Deus queria habitar no meio do seu povo. Lembrando que o tabernáculo era um tabernáculo móvel. Ele era montado e desmontado conforme a ordenança de Deus. Quando o povo continuasse a caminhar no deserto, eles desmontavam o tabernáculo, caminhavam, e quando Deus mandava aqui, para aqui, fica aqui, eles paravam, montavam o tabernáculo de novo. Então, o propósito disso tudo era que Deus querer habitar no meio do seu povo. E hoje sabemos que pela pessoa do Espírito Santo, o Senhor está no meio do seu povo. Amém? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Então, primeiramente, Deus mostra
o projeto para Moisés no Monte Sinai. Segunda coisa é que teria que ter oferta voluntária e só seria aceito se fosse de coração. Terceira coisa é que seria prata, ouro, bronze, enfim, para a construção do tabernáculo. Se os irmãos forem perceberem, quando o povo de Israel estava no Egito, quando o povo de Israel estava escravo, o que Deus pediu para os egípcios antes do povo de Deus sair de lá? Pediu o que para os egípcios? Emprestado. E o próprio povo de Deus ali, que foi recebendo tudo que os egípcios davam, porque eles não foram sair de mão vazia, e exatamente isso que eles receberam lá, era isso que eles foram ofertar para Deus. Então, se Deus tinha pedido algo para o seu povo, oferta, é sinal que o povo tinha oferta para dar. E os irmãos podem perceber que tinham mesmo. Abra em Êxodo, capítulo de número 35. Êxodo capítulo 35, versículo 29 diz assim: os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração, olha aí, voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para a obra que o Senhor ordenara, e se fizera pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Então você vê o resultado lá no Monte Sinai, como Deus havia falado com Moisés. Olha a resposta aqui: tanto homens como mulheres ofertaram, trouxeram as suas ofertas de forma voluntária, de coração voluntário para Deus. Então Deus jamais pedirá algo para o seu povo diretamente ali com relação ao projeto. Deus não é tolo de pedir algo se a pessoa não tiver. Ainda tem um outro porém, se for de coração voluntário, porque não adianta a pessoa ofertar se não tiver um coração verdadeiramente voluntário para a obra de Deus. Amém? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa nessa introdução? Amém? Outro ponto aqui, após essa introdução a respeito do tabernáculo, a gente vai falar de dois homens importantes da construção. Por quê? Porque não adianta apenas só ter um projeto, ter ofertas voluntárias, se não tiver pessoas para trabalhar na obra. Não adianta ter um projeto, ter ofertas, se não tiver pessoas capacitadas por Deus para fazer a construção do tabernáculo. E a Bíblia mostra aqui, no seu capítulo 31, abra por gentileza aí, Êxodo capítulo 31. Primeiro, Deus mostra o projeto. Deus fala com Moisés para pedir ao seu povo as ofertas voluntárias. E terceiro, pode notar aqui no capítulo 31, disse mais o Senhor a Moisés: vê, eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Uda, tribo de Judá. Olha que interessante, que Deus fala com Moisés a quem ele chamou para capacitá-lo para a obra. Então, não seria qualquer pessoa que iria construir esse tabernáculo. Primeiramente, Deus fala com quem? Com o líder. Deus direcionou o líder Moisés para falar só: eu chamei Bezalel, eu chamei Aholiabe, eu chamei essas duas pessoas para a obra e vou capacitá-lo para a obra. Então, mostra o projeto, ofertas voluntárias, e Deus fala diretamente com Moisés: olha,
eis que tem o chamado Bezalel. Então você vê que Deus dá direção, dá nome para quem vai trabalhar nessa obra. Deus podia muito bem dar para Moisés, já que Moisés tinha um contato com Deus, já que Moisés buscava Deus, já que Moisés tinha uma intimidade com Deus. Mas como Deus, ele trabalha de forma conjunta, não trabalha apenas só com uma pessoa, ele trabalha com várias pessoas. Ele não só trabalha só com uma única pessoa, mas sim com várias. Então essa obra de construção não seria com Moisés. Olha, eu direcionei a Moisés, eu dei até o nome para Moisés, quem trabalha na obra, mas não seria Moisés que ia fazer o tabernáculo. Então você vê uma pessoa que está debaixo da direção de Deus, Deus vai revelar para ela quem vai ser a pessoa que vai trabalhar no tabernáculo, trabalhar na obra. Então Deus não deixa ninguém confundido. Você vê que Moisés estava no monte e Deus vai dando direção para ele. Quais seriam as pessoas que trabalhariam no tabernáculo? Amém? Alguma dúvida, irmãos? Vamos lá. Além disso tudo, Deus mostrar, dar nome, diz assim: homens especiais para serviços especiais. Depois que Deus entregou o projeto do tabernáculo para Moisés, e Deus falou com o líder Moisés, deu nome para ele de duas pessoas. E lembrando, irmãos, que não foi somente Bezalel e Aholiabe que construíram o tabernáculo sozinho, não foi. Esses dois homens aqui, que a gente acabou de ler, são os cabeças, são os que ficariam de frente na construção do tabernáculo, porque viriam outras pessoas, mas o encargo de responsabilidade e da capacitação seria de quem? De Bezalel e de Aholiabe. Então você vê, quando Deus chama, quando você vê que Deus chama, Deus o capacita. Os irmãos quiserem escrever, irmãos, o significado de Bezalel significa aquele que está à sombra de Deus. Então você vê que interessante. O significado da palavra Bezalel, aquele que está à sombra de Deus. Outro dado interessante aqui é de Aholiabe, o seu companheiro de obra. O significado do seu nome é tabernáculo ou tenda de meu pai. Então você vê que um, aquele que está à sombra de Deus, o outro, tabernáculo ou a tenda do meu pai. Interessante que naquela época o nome estava muito com o caráter, das pessoas. E ter duas pessoas com esses dois significados é tremendo. O primeiro, aquele que está à sombra de Deus, que é no caso Bezalel, e Aholiabe, tabernáculo ou tenda do meu pai. Então, pessoas que Deus escolheu, pessoas especiais para um propósito. E diz aqui que eles foram capacitados para trabalhar com todo tipo de material, de prata, pedra, bronze, madeira, para inventar invenções. E quem poderia fazer um trabalho espiritual se Deus não capacitasse essa obra espiritual? Porque primeiro o projeto foi mostrado para Moisés, no Monte Sinai. E para trazer a realidade, o projeto, o tabernáculo, da forma como Deus queria que fizesse, tinha que ser capacitado de forma espiritual. Então é Deus que capacita as pessoas para a sua obra. Porque o homem natural, ele não consegue fazer a obra espiritual. Um homem natural, um homem sem Deus, sem Jesus, ele não consegue fazer a obra de Deus. Somente Deus o capacitando, enchendo do seu Espírito Santo, para a pessoa fazer a obra de Deus. Então notamos que um homem sem Deus, sem Jesus, ele não consegue fazer a obra de Deus. Mas o homem cheio da presença de Deus, direcionado por Deus,
esse sim vai fazer a vontade de Deus. Olha que interessante, que além de Deus ter chamado esses homens para essa grande obra, você vê que Deus também, Ele chama pessoas para o ministério. Você vê, chamou Bezalel e Aholiabe, capacitando para a obra do tabernáculo. Bom, isso é para o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento? Será que também Deus não capacita os servos para a obra? Capacita. Abra por gentileza em carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Quem achou, por gentileza, pode ler, por favor. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha só, preste bem atenção. Se Paulo está dizendo aqui, olha só, em Pedro, o ministério de Pedro foi de forma eficaz com os judeus. E no apóstolo Paulo foi de forma eficaz com os gentios. Porque Pedro era o pregador da circuncisão. E Paulo era o pregador dos gentios. Então você nota aqui que Deus ainda continua chamando pessoas para a sua obra e também em determinado público. Você vê que Pedro pregava para judeus e o apóstolo Paulo pregava para quem? Para os gentios. Abra por gentileza aí Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, leia o versículo 8 e o versículo 10, por gentileza. Quem achou, por favor? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Então você nota aqui, Deus não chamou um pescador, não chamou um cara que era meio oscilante, que uma hora ficava bravo, uma hora reconhecia o seu erro. Aqui estava chamado de Pedro: vou fazer você ser pescador de homens. Homem simples, homem comum, homem normal. Mas Deus chama e o capacita. Você pode perceber em Atos dos Apóstolos, quando esse pescador aqui, que não tinha uma faculdade teológica, mas tinha uma unção do Espírito poderosa, a ponto de 3.000 almas se renderem aos pés de Jesus. Deus usa esse pescador aqui para ganhar 3.000 almas. Então você vê que Paulo fala, olha só, em Pedro operou de forma eficaz para os judeus, para os da circuncisão. Mas em Paulo, para Paulo foi para quem? Para os gentios, para pessoas de outros povos, para os gregos, para os romanos, para os bárbaros, para os sírios, enfim. Abra por gentileza também Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15.
Nós estamos falando a respeito agora de chamado. Então, Deus, Ele chama, e Deus também o quê? Capacita. O homem natural não faz a obra de Deus. A obra de Deus é espiritual, e se Deus não capacitar, o homem assim mesmo não faz. Então você vê que eu estou dando aqui duas referências de dois homens chamados por Deus e que Deus capacitou para a sua obra. Leia por gentileza Atos capítulo 9, versículo 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o Pai escolhido. Glória a Deus. Para o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então você percebe que, olha o que Deus falou para Saulo: vou te levar para reis, vou te levar para os filhos de Israel, vou te levar para gentios, vou te levar para pessoas importantes para pregar o meu evangelho. Por quê? Pedro era um pregador de multidão, de pessoas simples, mas em Paulo Deus levou para pessoas mais importantes, pessoas mais inteligentes, pessoas formadas, pessoas de autoridade. Mas Deus o levou para o quê? Para fazer a obra. Então Deus conduz a obra na vida de cada um público diferente. Deus capacita, usa com poder e autoridade para ganhar as almas para o teu reino. Então cada um Deus usa de uma maneira. Quando a pessoa entende, aqui Deus chamou ela, para que propósito, Deus vai usar ela naquele propósito. Então em Pedro, Deus usou de forma de eficácia para os judeus e para Paulo para os gentios. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida, irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Serviço cristão. Então, primeiro, além de nós explicarmos aqui a respeito do tabernáculo, Deus deu direção, deu projeto, falou para Moisés para que o povo desse oferta de forma voluntária, de coração. E Deus chamou duas pessoas, Bezalel e Aholiabe, chamou para a obra. E Deus também chama as pessoas, assim conforme a sua vontade, para o seu propósito, para fazer a obra. E o homem natural, já falo e repito de novo, o homem natural, o homem sem Deus, ele não faz a obra se não for a capacitação de Deus na vida dele. Amém? Agora o serviço cristão. Por quê? Porque até eu vi um professor que antigamente as pessoas focavam muito se a pessoa, ou ela pregava ou ela cantava, ou ela cantava ou ela pregava. E no reino de Deus não é só apenas pregar e cantar. A pessoa às vezes não prega, mas a pessoa é receptiva na portaria. A pessoa ela não prega, mas é uma pessoa que sabe servir. É uma pessoa que serve os irmãos, que abre igreja, que leva água para o pregador, que leva, enfim. A pessoa não canta, mas a pessoa é um pedreiro. Ela fala assim: o que eu posso ajudar aqui para poder melhorar a obra? Então, cada um, Deus tem uma forma de trabalhar. E é aí que você tem que entender aonde Deus tem na sua vida para fazer a obra. Mas então se eu não pregar, eu não tenho obra com Deus. Não é só pregação. Às vezes Deus quer te levantar como professor para ensinar. Às vezes Deus quer te levantar como escritor para escrever livros com relação à Bíblia, colocar temas, escrever ali, enfim. Às vezes você pode ser um músico, um instrumentista na casa do Senhor. Então, o serviço cristão não fica só focado apenas em pregar e cantar. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque Deus tem obra, o reino de Deus é grande e tem obra para todo mundo. Porém, você tem que entender aonde Deus tem algo na tua vida. Qual o propósito na sua vida que Deus tem? Então, não só apenas cantar e pregar. Abra com a gente em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5.
versículo 5 até o 8, quem achou pode ler por gentileza. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Isso aí, então você vê que acerca dos dons, então você vê que tem como a igreja é um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função, assim também a igreja. E Deus também, Ele concede dons para a igreja, para cada um que fazer uma função. Às vezes, você não tem um dom espiritual, mas tem um dom natural que pode ser utilizado na igreja. E você tem um dom espiritual que de fato tem que ser usado para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então cada um tem um dom, seja dom espiritual ou dom natural, porque dom natural, porque existem 3 tipos de dons. O dom natural que nasce, está nato, Deus concede para os homens, dá dons naturais. Tem um dom espiritual e tem um dom ministerial. Então, dentro desses 3 dons aqui, natural, espiritual e ministerial, alguma coisa você tem. Para o quê? Para colaborar com o reino. Volto a repetir, não é apenas cantar e pregar. Tem vários dons aqui. Você nota aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que existe o dom de ensinar, exercer misericórdia, liderança, exercer misericórdia com alegria. Pessoas têm uma capacidade de ser líder nato. Ele não prega, ele não ensina, mas ele tem uma liderança nata nele, ele consegue organizar, ele consegue ser eficaz na liderança, ele consegue atrair as pessoas. Entende, irmãos? Então, cada um, Deus tem um propósito no corpo de Cristo. Cada um vai saber de como, de que forma vai trabalhar para ajudar no corpo de Cristo Jesus. Abra outra passagem também. Agora já estamos citando a respeito do serviço cristão. Abra aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Irmãos, alguma dúvida, irmãos? Quem quer falar alguma coisa? Querem citar alguma coisa a respeito em cima disso, irmãos? O que está sendo ensinado? Tem alguma dúvida? Está tudo bem? Posso prosseguir? Bem? Então vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4. Lê o 4, o 5, o 6 e o 7, por gentileza. Do 4 até o 7, por favor. Quem achou? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas a atuação é o mesmo. Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aí você percebe, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Então, há diversidades em operações, em ministério, em dons, mas Deus é o mesmo. Ou seja, Deus opera
o dom da profecia, Deus opera, o dom do ensino, Deus opera, o dom da palavra, Deus opera na interpretação de língua, Deus opera na manifestação de línguas estranhas. É o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. É o mesmo Deus, tendo diferentes dons, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Ou seja, todos nós que recebemos o dom de Deus, o próprio Pedro fala, quando ele prega o seu sermão: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, cabe ao Santo Espírito de conceder os dons a quem Ele quer. É Ele que escolhe: eu vou dar um para você, eu vou dar 2 para você, eu vou dar 3 para você, eu vou dar 4 para aquele. Não, esse aqui só vou dar 1. Então cabe somente ao Espírito Santo a dar a quantidade de dons que Ele quer. Mostra isso aqui, meu irmão. Te mostra, abre no versículo 11 aí, capítulo 12. No capítulo 12, versículo 11 aí, cabe ao Espírito Santo a conceder o dom a quem Ele quer, a quantidade de dons, o quanto Ele quiser, é a vontade dele soberana. Versículo 11 aí, irmãos, capítulo 12. Quem achou por gentileza pode ler, por favor. Diz assim na versão: no entanto, é um só o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, essa obra é do Santo Espírito. Então, Ele que concede a quantidade de dons. Às vezes você com dom tem dificuldade de exercer, se a gente tivesse te dado 3. Mas Senhor, 3 dons, Senhor, não vou aguentar. Às vezes você tem um dom, e às vezes você até está passando a peleja. Às vezes você tem um dom só espiritual, e às vezes não quer nem utilizar o dom que Deus te deu para o reino. Então, somente o Espírito Santo, e Ele que concede o dom espiritual. Nota que quando algumas pessoas, por exemplo, observam nos cristãos a maneira, às vezes, que ele prega, que ele ensina, elas mesmas, os ímpios, reconhecem: olha, realmente é Deus. Realmente é uma pessoa de Deus, porque é o dom que se manifesta na pessoa, é o dom de Deus que se manifesta no homem, não é simplesmente o homem. Se o homem não for capacitado por Deus, o homem não chega a lugar nenhum para o seu reino. Então é Deus que capacita, é Deus quem escolhe a quem Ele quer, e é Deus que concede o dom a quem Ele quer para o seu reino. Amém? Embora com tudo isso, irmãos, a própria igreja do Senhor Jesus, ela necessita disso. Ela tem necessidade no sentido local, social, ministerial, liderança. Então, pessoas que têm talento como músico, ou de cantar, ou liderança, ou escrever, ou ensinar, cada um tem uma aptidão. Tudo isso é para a glória do Senhor. Então, no corpo de Cristo, tem espaço para todo mundo trabalhar. Tem espaço para todo mundo trabalhar no reino. Basta você saber e falar: Deus, qual é aquilo que o Senhor colocou no meu coração? Me dá uma direção, me mostra o que eu tenho que fazer no teu reino. Talvez a pessoa ela trabalha com tecnologia que pode ajudar na igreja, na edificação da igreja, com publicações, marketing na igreja. A vida da pessoa, ela não ensina, mas ela toca um instrumento, ela até ensina as outras pessoas também a tocar instrumento também, é um dom de Deus. Então, o serviço cristão não está somente atrelado a cantar e a pregar. Todos nós podemos fazer a obra do reino de Deus. Amém? Todos nós. Eu tenho um dom ministerial, mas você tem um dom espiritual. Eu não tenho um dom espiritual, mas talvez você tenha um dom natural que pode ser utilizado para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Amém? E lembrando que um homem natural por si só mesmo, sem Deus, ele não pode fazer a obra de Deus. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Pode falar. Ele está falando tantos dons, tantas coisas
coisas que a gente pode fazer na igreja, mas eu vejo duas situações. Primeira situação são aquelas pessoas que têm o dom, sabem que tem o dom, mas se esconde. E a outra é aquela que ainda está buscando esse conhecimento de entender para que ele foi chamado. Aí nessa situação, a primeira, não, mas essa segunda de entendimento, de saber para que Deus me chamou, é uma questão de busca, né? De você. Porque tem gente que está anos e anos e anos e não descobriu para que Deus chamou, e isso é muito sério. E se eu sei que Deus chamou, eu tenho que saber para quê. Por quê? Para quê? Então, assim, acho que é uma questão que a pessoa tem que buscar em oração, né, de intimidade que Deus, como você me falou, o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Ele fala com a gente. Então, às vezes, tem muita gente que não tem essa visão ainda de estar buscando essa certidão. Para que eu vim? Para que Deus me chamou? Outra coisa que você falou aí, que a gente não se encaixou em mulher ainda. E tem muita coisa para oferecer, não sabe? Sim. Tem muitos que tem e não querem. Isso Exatamente. também não sabe. E, por exemplo, a pessoa, talvez na cozinha é uma benção, sabe fazer a comida lá, faz o lanche, é uma maravilha. Um exemplo. E vai operar mais ela fazendo aquilo ali, talvez do que ela fica na portaria. Os almoços dele Às vezes a pessoa na portaria opera muito mais do que na cozinha. Então, cada um tem que entender para que foi chamado. E outra coisa importante, quando você sabe para que Deus te chamou, você tem que buscar conhecimento daquilo que Deus chamou. Por quê? Não adianta eu apenas, por exemplo, apenas ensinar se eu não crescer no dom. Eu tenho que crescer no dom. A Bíblia fala, o Paulo adverte de crescer no dom. Se você tem um dom natural, por exemplo, se você toca bateria, alguém vai te ensinar, mas você vai querer se aperfeiçoar mais? Vai querer ir mais a fundo, para sempre ter o melhor, para sempre fazer o melhor? Então, cada um de nós temos que nos esforçar naquilo que Deus concedeu, mergulha e faça. Agora, como a irmã falou, tem pessoas que têm em terra, tem pessoas que até hoje não sabem, que não sabem nem para que Deus chamou. Mas peça ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te orientar, porque algum serviço no reino você tem na obra de Deus. Pode ser que não seja no altar, mas pode ser em algum outro lugar da igreja, e você vai estar colaborando com o reino de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu era de um outro ministério, estava assim, uma pessoa dava aula de escola dominical, sendo que ela queria passar para outra pessoa. Até então, eu só apenas pregava nessa igreja, e eu não sabia de dom de ensinar, eu não tinha noção disso. Em um certo momento, ela falou só, Deus me deu 2 pessoas, você e mais uma pessoa para dar a escola dominical. E eu falei para ela, pessoal, eu nunca dei aula, eu não sei se é legal dar aula não, eu acho que talvez para mim não seja bom, mas para outra pessoa que estava fazendo uma obra na casa dela, não tinha como dar aula. E eu que estava fazendo um seminário, o pastor falou assim, meu amigo, se você está estudando, está procurando se aperfeiçoar, agarra a oportunidade, e você vai ver se realmente Deus tem uma chamada contigo no ensino. E quando ela me deu a revista, e quando eu peguei lá e li, estudei, e dei a primeira aula que eu vi que fluiu, eu percebi, eu descobri o dom. Através de uma oportunidade, eu descobri o dom que Deus concedeu. Então, às vezes, uma oportunidade que você recebe, você pode descobrir o dom de Deus. Então, Deus direcionou aquela pessoa, eu e mais uma pessoa, aquela pessoa não pôde, dar aula, então caiu para mim. Ela falou, ou você quer, ou você aceita, ou você rejeita. Eu falei, então vou aceitar, se através da obra eu ajudo. Mas até então eu não sabia que tinha uma aptidão para ensinar. E quando eu percebi que Deus me concedeu o dom de ensino, eu vou mais a fundo, vou me aperfeiçoar. Então é através de uma oportunidade que você recebe, que você descobre que realmente Deus tem na tua vida. E você procura se aperfeiçoar na obra do reino de Deus. Amém? Alguém quer falar uma coisa? É interessante falar essas coisas, isso é importante. Diante disso que você falou, eu lembrei que quando nós começamos aqui no ministério,
A gente que iniciou, né, a Igreja do Cabral, éramos assim, um pouco bombril, né? Fazia 1001 utilidades, até por falta de pessoas mesmo. Então eu estou lembrando aqui que eu já dei aula para adolescente, eu já dei aula para criança, até no louvor eu já me enfiei. Eu fazia uma porção de coisa, eu estava ali no primeiro amor, né? Assim, quando a gente começa, né, a gente agarra tudo. Eu fazia muita coisa dentro da igreja. Aí depois eu falei assim, Senhor, nisso tudo que eu estou fazendo, eu quero descobrir a minha identidade, eu quero descobrir o meu dom, porque eu não tenho dom de louvor. Se eu começar a louvar aqui, vocês vão ver. Né? Aí eu lembro que uma vez, sabe, o pastor colocou um culto da família de 6, eu lembro até hoje, de 6 às 7 da tarde. Aí eu fui ajudar no louvor. Quando eu comecei a louvar, o pastor me olhou de cima a baixo. Eu falei assim, Jesus, eu acho que eu não estou indo bem, não. Aí eu olhei assim, ainda bem que a igreja estava vazia, eu falei assim, eu acho que eu vou parar por aqui. Cantei um louvor só e sentei. Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso descobrir o meu dom. Então, sabe, quando eu comecei a orar, eu comecei a orar e eu queria parar de orar e eu não conseguia. E ali eu fui me aperfeiçoando, ali eu fui achando, realmente encontrando o meu dom. Eu amo a oração. É um dom que Deus me deu, sabe? Então, aí quando teve uma festividade aqui, eu não sei se a pastora lembra disso, mas eu lembro nitidamente que eu tenho até hoje, a pastora colocou uma faixa em cada varoa, o seu ministério e o seu dom. E na minha faixa, eu não tinha falado nada com ela, não tinha conversado nada com ela sobre isso, porque isso foi coisa que Deus deu para ela. Na hora que ela colocou a faixa em nós, na minha faixa estava escrito assim, intercessora. Eu tenho essa faixa até hoje guardada. E aí eu descobri o meu ministério de intercessora. Ai, que maravilha aí. Então, assim que buscou isso aí. No reino de Deus tem espaço para todo mundo. E outro exemplo que eu quero dar também na Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a respeito da pluralidade no serviço cristão. Abre aí, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a respeito dos diáconos, a instituição dos diáconos, que é algo também importante, né, irmãos? Porque o ministério estava crescendo, os apóstolos estavam ali ensinando, pregando, mas teve alguma causa social que precisava ser resolvida. E essa causa só foi resolvida mediante a escolha. Abra por gentileza aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz assim, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então, você nota que é um problema que os apóstolos entenderam, opa, não é certo que eu deixe o ministério para servir na distribuição dos alimentos, porque Deus chamou para o ministério. O meu serviço é esse, tanto o ministério da palavra como o da oração. Porém, repara aqui no versículo 3, olha o que diz aqui, ó, escolhei irmãos dentre vós. Agora eles direcionam para o povo, escolha dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituamos sobre essa tarefa. Ou seja, a igreja estava crescendo, tinha ministério, mas estava tendo um problema com o quê? Com as viúvas. Então esse trabalho voluntário abre um leque para oportunidade para outros. Então você vê que às vezes como surge um problema, e naquele problema pode o quê? Abrir a oportunidade para alguém que Deus chama para resolver aquele problema, que foi o caso desses diáconos. Então os irmãos escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, capacitados, cheios de sabedoria, para o quê? Para trabalhar no ministério cotidiano dos alimentos. Então você vê que através de um problema, opa, escolha entre vocês aí, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e assim escolheu, e assim que os homens fizeram aquela tarefa, foi o que? Com eficácia. Então no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Amém? Outra coisa interessante, agora retornamos para o Antigo Testamento, abra por gentileza aí, livro de Êxodo, capítulo 31.
a respeito de Bezalel e Aholiabe, primeiramente, falando desses dois homens, Deus assim falou com Moisés no Monte Sinai, dando direção quais seriam as pessoas, os cabeças que iriam construir o tabernáculo. Sendo que Deus deu até um nome, porém tem uma outra coisa interessante, que se isso não acontecer, a pessoa pode ter até um nome, porém, se Deus não encher do seu espírito, não adianta. Abra aí, por gentileza, Êxodo capítulo 31, versículo 3. Versículo 3. Quem achou, por gentileza, pode ler por gentileza, por favor. Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, de todo o artifício. Olha aí, Deus chamou aquelas pessoas, aqueles dois homens, mas tem um detalhe interessante: eu enchi do Espírito de Deus. É uma obra espiritual. O homem natural não consegue fazer obra espiritual. Porém, Deus falou o quê? Eu enchi do Espírito. Eu vou capacitar os dois para fazer uma obra espiritual. Agora, homens que não conheciam carpintaria, homens que não trabalhavam com prata, nem com ouro, nem com pedra, homens que talvez não tinham conhecimento de nada, mas é Deus que capacita as pessoas para fazer. Agora, se não for o Espírito de Deus na nossa vida, nós não conseguimos. E você percebe que nesses dois homens, deixa bem claro, eu enchi do Espírito de Deus com toda a sabedoria, com toda a ciência para trabalhar com pedra, com bronze, com ouro, com prata, com madeira, com tecidos. Você imagina só, irmão, aqueles homens ali cheios por Deus, agora você cheio do Espírito de Deus para poder começar a fazer a obra para o quê? Para a construção do tabernáculo. E a Bíblia fala também que homens sábios de coração, que assim Deus dispôs para trabalhar junto com eles, e até esses dois homens ensinaram outras pessoas. E você vê que Deus chamou, Deus encheu do Espírito para trabalhar na obra do tabernáculo e ainda usou ele para ensinar outros. Você percebe que eram pessoas, se você olhar aqui, eram pessoas que eram escravos do Egito, escravos de Faraó, tomavam chibatada, trabalhavam com o quê? Com palha, tijolo, construindo pirâmide. Mas o mesmo Deus que tirou lá do Egito foi o mesmo Deus que capacitou para fazer uma obra maravilhosa, o tabernáculo, uma obra linda. Eles trabalharam com marceneiro, com carpinteiro, escultor, até mesmo estilista para poder fazer o ornamento do sacerdote. Então, tudo isso somente com uma capacitação de Deus. Pode falar, pastor. Você está falando do ministério, né, do chamado, e uma das coisas que você falou aí que eu fiquei aqui pensando é que tem gente que não sabe qual é o seu ministério. É que eu percebo às vezes nas pessoas, talvez não seja geral, que não sabe o seu ministério. Às vezes ela sabe, mas ela almeja outro. Entendeu? Porque às vezes não acha que aquele ministério está à altura. E aí, como você falou aí, né? Deus capacitou para ferreiro, para carpinteiro. A gente vê o ministério de Jesus como simples lá, né? A sua profissão. Como ele começou de uma família simples, de onde ninguém acreditava. O Messias, filho de Maria e de José, o carpinteiro, Messias, filho de Deus, pô, de Deus. Messias vai vir com uma coroa, vai ser o rei, que vai trazer a espada, vai trazer a guerra, vai libertar o povo. Porque às vezes a gente não quer aceitar o que Deus nos deu, sabe? Não quer aceitar. E também existe a trajetória, como ela aqui falou, que ela foi fazendo tantas coisas, né? Ela usou o bombril. Era chamada de cabeção, que eu também lembro disso, porque eu também fazia tudo, né? Hoje não, já tem um bom tempo, graças a Deus, que pelo fato de, como você falou assim, de dois ensinar outros, eu consegui ensinar, preparar outras pessoas. Eu tenho pessoas para fazer coisas que eu fazia que outrora não tinham, né?
Então, nessa situação toda que a gente se envolve, a gente vai vendo Deus mudando alguma coisa no nosso ministério. Hoje eu não me vejo tanto assim, em culto de libertação, eu me vejo mais organizando, preparando, sabe, trabalhando com famílias, com casais, organizando os discipulados, a gente chama seminário, e nem tanto aqui na frente pregando, entendeu? Já fiz isso inúmeras vezes. Então, às vezes a gente precisa estar atento à voz de Deus, ao nosso relacionamento bem pessoal, bem íntimo com Deus, porque as coisas podem mudar. E quem realmente se relaciona com Deus, como eu falei com uma pessoa hoje de manhã, o que importa é obedecer. Não adianta fazer muitas coisas. O que importa é obedecer a Deus. Ouvir a Deus e obedecer. Fazer a vontade dele. Quando você se posiciona nisso, você consegue entender e ouvir qual é a tua chamada. E aceitar. Por exemplo, eu levei muito tempo para aceitar esse negócio de libertação, de só expulsar capeta, de que eu ficava irritada com isso. E todo mundo me chamando de a pastora que expulsa capeta. Entendeu? Eu ficava irritada. Eu falei, Deus, bota, vai mudando isso. Tanto é que quando eu vejo neguinho temporário, eu fico irritado, entendeu? Eu vou até lá, deixo as irmãs irem, se elas resolverem, glória a Deus. Aí se não resolver, Deus manda ir lá até eu vou, mas eu louvo a Deus porque Deus deu uma direção, tem dado uma direção diferente. Então, às vezes você pode começar e Deus conduzir você para uma coisa mais além. Exatamente. Mas é preciso entender que a gente precisa começar os primeiros degraus. Isso aí. É importante, né, irmãos, para a nossa vida com Cristo aqui na terra, nossa vida em Cristo. É importante a gente começa, daqui a pouco a gente começa a designar outro, daqui a pouco outros vão fazendo aquele trabalho que você começou, e você vai vendo o fruto, você vai vendo a obra de Deus aí avançando. Irmãos. Isso deveria dar alegria, né? Com certeza. Pensa, hoje você está aqui ensinando, né? Passa o tempo, você vai preparando outras pessoas, daqui a pouco tem outros que estão sentados aqui. Isso tem que dar alegria. Quem ensinou, quem preparou, e não aquela coisa, está querendo tirar o meu lugar. É esse lado que às vezes acontece muito, né, pastor? Que tipo assim, você discipula pessoas, pessoas estão, às vezes, o mesmo dom que você tem também, e você ajuda, capacita ali, junto pela pessoa do Espírito Santo. Mas daqui a pouco a pessoa está com inveja, a pessoa está crescendo, está voando, mas tem que ter alegria, tem que ter gozo, tem que ter satisfação e falar, poxa, eu ensinei, discipulei aquela pessoa, hoje ela é uma bênção, atua de uma forma maravilhosa no reino de Deus, mas tudo começou lá atrás. A pessoa não pode ter inveja e falar, poxa, está crescendo, estou aqui, eu ensinei, agora está assim. Não, você tem que ter alegria em saber que tem outras pessoas trabalhando para o reino de Deus. Outro ponto é que as pessoas sabem qual é o ministério, aí fala, não vou, eu vou ter que pagar preço. Vou pagar preço. Vou mexer, não. Se você sabe e o Senhor já te chamou e você está sentado, você é omisso. Omissão é pecado. Outra coisa, só de você estar com Cristo, você já vai pagar o preço. Você está em um lado inverso. Quem está com Cristo é contra Satanás. Quem está com Satanás é contra Jesus. Só de você assumir essa postura, você já tem uma guerra declarada. Então, sem muito entendimento, a pessoa achar que porque ela tem um chamado, se ela levantar, ela vai pagar preço pior dela ficar sentada. Sabe por quê, o Kleber? Existe um povo que Deus separou para você pregar, orar, tratar, libertar, que eu não vou ter acesso. E quando você não vai, aí fica difícil. E foi até o que eu até falei, eu comentei aqui, pastor, a respeito de Paulo e de Pedro. Pedro pregava para os judeus, né? E Paulo pregava para quem? Para os gentios. Cada um tinha um grupo. Cada um levantou um grupo diferente. Como você não falou, Deus, quando levanta alguém, vai trabalhar um grupo específico diferente de outras pessoas.
Como Pedro tinha acesso mais aos judeus, Paulo tinha acesso mais aos gentios. E Deus operou de forma eficaz, tanto um como o outro, que com o propósito diz o quê? É que almas venham para o reino de O Deus. Espírito Santo trabalha dessa forma. Tem pessoas que vai se identificar com você. Exatamente. Tem pessoas que vai se identificar comigo. E é assim. Às vezes as pessoas falam assim, porque fulano é muito agarrado com a outra. Não é. É coisa daquela identificação. Você precisa ser respeitado. Entendeu? Sim. O amor é um só. Exatamente. Mas existe a identificação. Você tem uma identificação com o pastor Rodrigo, né? Com o Léo. Não é com todo mundo. Você fala com todo mundo, você é carinhoso com todo mundo, né? Você Sim. mesmo. Mas aquela coisa de sentar, de conversar, de falar, de desabafar, às vezes a gente tem aquela pessoa que se identifica. Exatamente. E é dessas pessoas que Deus vai te usar para trabalhar. E eu até falo até mesmo no meu trabalho, por exemplo, no meu trabalho tem muitos jovens, aqui na cidade de Minópolis. E todos os jovens que estão lá estão todos desviados. Todos que estão lá estão todos desviados. Então o único crente lá sou eu. Então as pessoas às vezes quando recorrem para pedir oração, para pedir uma palavra, é a mim que elas vêm. Eu já tenho uma identificação comigo, com a minha pessoa e com a postura que eu tenho na minha empresa. Então, infelizmente, poxa, é triste, por exemplo, no meu próprio trabalho, ver jovens muito desviados. E às vezes você traz uma palavra e não aceita. Tem uma resistência. Então, se eles não aceitam, eu vou pregar para as pessoas que não têm Jesus. E como eu estou pregando. E Deus está trabalhando. Então, como a pastora falou, tem pessoas que vão sempre se identificar com outras pessoas, vão estar sempre mais chegadas, vão se identificar com elas. Paulo mesmo fala o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala, se você olhar para mim, você vai olhar para Jesus. Então, os crentes também tinham uma identificação com Paulo, de olhar, opa, calma aí, eu estou vendo o Cristo dele. Então, se ele realmente imita Cristo, eu também quero imitar o Cristo que ele serve. E assim a obra vai continuando. Amém, irmãos? Esse assunto é uma bênção. A aula está acabando. A aula que a gente leu, Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, acerca desses dois homens. Êxodo capítulo, 35 aí, olha o que diz aí. 35 a partir do versículo 30 para a gente ganhar tempo. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e me encheu do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, conhecimento e todo o artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras, de engaste, de talhaduras, de madeira, para trabalhar em toda obra artesanal. Também ele dispôs o coração para ensinar, olha só, para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Olha só, Deus capacitou, encheu, dá para ensinar quem? Aos outros, ao trabalho do tabernáculo. Encheu de habilidade, capítulo 35, versículo 35, encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do bordado em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e ao tecelão, toda sorte de obra, e elaborar desenhos. Olha só, irmãos. Olha o que Deus fez com esses dois homens. Encheu-os, capacitou, colocou como mestre de toda a obra do tabernáculo, e ainda usou eles para ensinar outras pessoas. Agora, nota que interessante, Deus falou com Moisés lá no monte o nome das duas pessoas que iriam fazer a obra do tabernáculo, os dois mestres. Mas aqui no capítulo 35, no versículo 30, Deus fala agora com o povo. Deus falou com Moisés. Agora é Moisés que fala com o povo. Olha só. Deus falou a Oliabe e quem? E Bezalel. Esses dois homens, Deus encheu-os e o capacitou. Olha que interessante, gente. Deus falou com Moisés lá, no monte. Agora é Moisés que fala para o povo. Ele está vendo esses dois homens aqui? São esses dois homens que Deus falou, que vai fazer a obra do tabernáculo. Deus falou com Moisés, agora Moisés fala com quem? Com o povo. Deus direcionou para Moisés, agora Moisés fala para o povo. Está vendo aqui esses dois homens?
São esses dois homens que vão fazer a obra. Você vê que eles eram mestres, você vê que foram capacitados por todo tipo de obra, foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, que no Antigo Testamento fala cheio do Espírito Santo, mas sim cheio do Espírito de Deus, e fez toda aquela obra engenhosa, ainda ensinou outras pessoas. Para você ver como Deus ele capacita a pessoa pelo Espírito Santo, você vê que até usa para ensinar outras pessoas ao trabalho na obra, como a pastora Devino falou. Um detalhe importante aí que você está colocando é que quem escolhe é Deus. Exatamente. As pessoas às vezes ficam assim, achando que quem escolhe, as pessoas têm muitas vezes pressa, né? Pressa de fazer alguma coisa na igreja e não espera o tempo do aprendizado. Paulo teve esse tempo, o que Paulo conhecia era a lei. Até ele conhecer a visão de Cristo, ele levou 3 anos e meio. Paulo precisou aprender, sentar para aprender com os discípulos, aprender com Pedro, com Gamaliel e por aí vai. Ele precisou sentar para aprender. E às vezes as pessoas têm essa pressa de estar na frente ou de fazer alguma coisa, né? E elas se esquecem que quem mostra o homem para um líder é Deus. Não é a gente que escolhe. É Deus que mostra. Ó, levanta o Cléber, ó, levanta. Não é, entendeu? Então é uma coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos ter paciência de esperar Deus nos convocar. Exatamente. Mas Ele vai convocar através de um líder. Isso aí, como está aqui na Por isso palavra. que a liderança precisa ser confiável, para que quando Deus fizer isso, a igreja entenda que Deus orientou dessa forma. Exatamente. Porque não estou falando que não existe, muitas das vezes, umas escolhas que às vezes Deus não direcionou. Mas a verdade também, a Bíblia diz que o que Deus não levantou não permanece. Não permanece. Se foi ideia do homem, se foi parceria do homem, se foi preferência do homem, não permanece. Não fica de pé. A hora que Deus levanta, às vezes não tem muita capacidade, às vezes não tem teologia, às vezes não tem muita coisa, mas que capacita. Exatamente. O Senhor vai usar o que você tem, e depois que Deus te levanta e que Deus te capacita, você desperta para poder se preparar melhor do que Ele te chamou para fazer. Exatamente. Assim, é muito importante a gente abordar esses temas na igreja, até desses dois homens aqui. É importante até para nós mesmos crescermos também aqui no reino de Deus. E as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de entender que Deus é que chamou, é que Deus que direcionou a pessoa. E você vê aqui, o povo não teve nenhuma relutância contra a Oliabe e contra Bezalel. Ah, não, tira esses homens daí. Eles não podem fazer a obra. Não, tira ele, não. Você vê que as pessoas respeitavam Moisés, porque Deus falou com Moisés, e Moisés falou assim, ó, são esses dois aí, que Deus chamou e que Deus escolheu. E você vê que como Deus, a Bíblia diz que ele encheu do Espírito de Deus, o capacitou, e você percebe que no capítulo 36, olha aí por gentileza, capítulo 36 de Êxodo, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saber fazer toda a obra do serviço do santuário, conforme o Senhor havia ordenado. Então você vê como é Deus, quando Deus faz, você vê que a obra fluiu, o tabernáculo fluiu. A construção do tabernáculo da pia de bronze, o altar do holocausto, o pátio, a tenda, os querubins ali, né, esculpiu os querubins, o altar, a tampa do propiciatório, a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães. Você vê que tudo foi direcionado por Deus e você vê a obra de Deus fluindo na vida desses dois homens. Irmãos, vai ter que olhar para os 10 e 20, 10 e meio. 10 e meio. Então você vê que a obra fluiu. Tudo foi construído, pessoas de forma sábia, de coração sábio, que Deus foi aproximando, eles foram ensinando e a obra foi o que? Acontecendo. Amém? Outra coisa interessante também, a respeito que nós estávamos falando de dons, né, de talentos, para poder fechar aqui, abre por gentileza Mateus, capítulo 25,
Antes de você abrir Mateus capítulo 25, abra aí Êxodo capítulo 39, versículo 32. Rapidamente, Êxodo capítulo 39, versículo 32. Olha o que aconteceu no final da história aí de Aholiabe e Bezalel. Êxodo capítulo 39, versículo 32 diz assim: assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara. A obra tinha início, o meio e o final. E você vê que toda aquela obra engenhosa de carpintaria, marcenaria, trabalhar com prata, trabalhar com ouro, trabalhar com bronze, trabalhar com madeira, trabalhar com todo tipo de material, acabou. Então você vê como Deus capacita, Deus enche do Espírito, faz a obra, e a obra tem um início, um meio e um final. Agora abra por gentileza para a gente poder fechar Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus capítulo 25. Capítulo 25, versículo 14. A partir do versículo 14. Lê alguém, por gentileza, Evangelho de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 em diante, por favor, para a gente poder fechar a aula. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, ausentando-se dos seus pais, chamou o seu servo e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu servo. Pode ir. Até onde? Pode ir até o final. Ora, depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando, o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, eis que é um homem duro, e ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joaraste. E atemorizando fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que tem é teu. Ao que lhe respondeu o seu Senhor: servo mau e preguiçoso, saibas que sei onde não semeei, e recolho onde não joarei. Devia entregar o meu dinheiro aos banqueiros, vindo eu tê-lo recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai que tem os 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-te-lhe-á, e terá em abundância. Mas quem não tem, até aquilo que tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e rangeiros de dentes. Então você nota que está muito claro, né? A parábola dos talentos, né? Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. E aquele senhor partiu. Sendo que aquele senhor que partiu ia voltar o quê? Para cobrar os talentos que haviam colocado em cada um. E qual foi a posição dos 3? O que tinha 5 trabalhou e ganhou mais 5. O que tinha 2 trabalhou e ganhou mais 2. E 1 que só tinha 1. Eu vou pegar aqui, ó. Vou cavar aqui, vou enterrar o talento. Ninguém vai saber. Tudo na bênção. Mas ele mesmo falou que ia voltar.
para cobrar tudo que lhe haviam dado para os seus servos. O talento é de Deus, os dons são de Deus, não nosso. E cada